Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Bem-vindos a mais um episódio de Memórias de Valdemaceira. Hoje trago um episódio especial. 3 canções gravadas em Valdemaceira em 1973 por 3 amigos que tinham então 16 anos. O Jim, o Fernando Mota e o António Carlos. Antes de os ouvirmos, deixo-vos um texto escrito pelo próprio António Carlos que recorda esse tempo. O texto tem o título de Memórias do meu tempo. Estávamos em 1973. Tínhamos 16 anos. Na televisão, a preto e branco, sempre e só na RTP, impressionavam-nos as imagens dardejantes da guerra do Vietnã, da guerra do Yom Kippur. Uma coligação de Estados Árabes, liderada pelo Egito e pela Síria, com o apoio dos Estados Unidos, lançou um ataque surpresa contra Israel no dia do feriado judaico de Yom Kippur. Da consequente crise petrolífera desencadeada após o embargo petrolífero imposto pelos países árabes, que marcou o fim de uma era de energia barata e o início de uma recessão global. Sempre no telejornal acompanhávamos o escândalo Watergate, o arrastar do Estado Novo e da guerra colonial, cujo alistamento nos ameaçava cada vez mais de perto. Na rádio, a emissora nacional, o Adeus até ao meu regresso, dava voz aos militares deslocados em comissão de serviço na Guiné, em Angola e em Moçambique, lendo os seus aerogramas, muitas vezes dirigidos às suas madrinhas de guerra, numa missão caridosamente gerida pelo Movimento Nacional Feminino, a bem da nação. Mas o que genuinamente nos causava um medo de morte eram os que jamais regressariam com vida. Podíamos vir a ser um deles, aterrador. O pavor, mais forte do que a cobardia, impelia-nos a desertar, a bem da salvação. Na Renascença e no Rádio Clube Português, a música era outra, felizmente. Se a radionovela Simplesmente Maria aconchegava os corações românticos, os parodiantes de Lisboa, à hora de almoço, enchiam a barriga de riso aos pândegos. Candeeiros, bem bonitos, modernos e originais, e Oliveira, calça Lisboa inteira, são jingles que se perpetuam na memória desses tempos. Mas era nos programas Página 1, na Rádio Renascença, Em Órbita, na RC, e 5 minutos de jazz, na emissora nacional, que nos revigorávamos com o bálsamo da esperança e do sonho. Na música portuguesa emergiam José Mário Branco, Sérgio Godinho, José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire, o Quarteto 1111, os Shakes de Fernando Chabi, Paulo de Carvalho, Carlos Mendes e Fernando Tordo, os 3 últimos também a solo. E havia a Desiderata, declamada pelo Rui de Carvalho. Ouvia sem parar. De fora chegavam Paul Simon, Barry White, Diana Ross, Elton John, Roberta Fleck, Stevie Wonder, Pink Floyd e os Procol Harum. Como na altura, o já enorme José Cid anunciava orgulhosamente a próxima canção. Agora, do meu amigo Gary Brooker, a Souvenir of London.
E de outras cidades do mundo, digo eu, do alto da minha insignificância. Parafraseando o Paulo de Carvalho na sua Nini, foi tempo de crescer, foi tempo de aprender. Aprendemos, sobretudo, uns com os outros. Fomos bafejados com a amizade sincera dos mais velhos que nos acolheram entre eles, apadrinhando-nos e guiando-nos nas curvas da estrada da vida. O António Saraiva, para nós eternamente Tony, infectou-nos com o vírus da música. Foi com ele que o Jim e o Fernandito partiram as primeiras cordas às violas. Eu, o Toninho da Matilde, empedernido de ouvido, assistia com os sentidos à escuta. Nem o simples solo do Love Like a Man conseguia extorquir das cordas da viola, mas havia todos os outros, o Zé Chouriça, o Luís Traineira, o Abílio, o Fernando da Matel, o Luís do Reco, o Kim Assis, o Tonica, o Kim Gravatas, o Tozé e tantos outros. Aos domingos, quem lhes tirava a matiné na garagem do Café da Polola, tirava-lhes tudo. De um lado havia as meninas, a Beatrizinha, a Graça do Zeca, a Nana, a Salomé, a Leonor, as Manas Carreira, a Odete e a Clara. E outras, todas lindas. Do outro lado havia uns giradiscos, não me lembro de quem, mas lembro-me de passar discos, singles, slows naturalmente. Roberto Carlos, Nelson Ned, Adamo, Júlio Iglesias, The Shadows, The Venus, Santana, Samba Pati, chegava a tocar 3 vezes seguidas, sem tirar fora. Arriscando já a minha integridade física, entremeava com as novidades vindas da América, trazidas em mão pelos manos Contrafol. Os Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain, Suzy Key, Down of the Corner e Bad Moon Rising entusiasmavam as hostes dançantes. Mas só depois de apagado o fogo libidinoso, em caso de rescaldo, resfriava-se com o Whole Lotta Love dos Led Zeppelin. E pronto, acabava-se a reinação. Citando, a propósito, Fernando Pessoa, a fraternidade tem subtilezas. Foi neste meio e nestas circunstâncias que surgiram em 1973 3 canções, tão inocentes que o seu sentido perdura. A natureza humana nada mudou em 50 anos. O medo e a ansiedade têm o mesmo significado. A realidade é, efetivamente, a mesma, ainda que possa aparentar diferenças. Hoje, ao ouvir estas versões originais, instintivamente fecho os olhos. O tempo e o espaço lançam-me em marcha atrás para um casulo crisálido, verdadeiro, mas imaterial, como o de Murakami. Ouvindo At the First Time, revejo uma agulha de diamante sulgando as espirais do single dos Led Zeppelin, descobrindo numa epifania o riff de guitarra no intemporal Whole Lotta Love. E 3 putos sonhando-se na capa do single. Estamos em 1973, o liceu nos pavilhões do parque, pausa para almoço, é primavera, o sol brilha, convidando à contemplação da natureza. Minissaias inquietas voaçam pernas acima, rabos abaixo, quais libelinhas frenéticas. Como é linda a natureza! O que é o amor? A coisa aproxima-se da pedra filosofal. Poema do António Gedeão, pseudónimo de Rómulo de Carvalho, professor de Físico-Química no Liceu Pedro Nunes, magistralmente musicado e interpretado por Manuel Freire. Valdemaceira, 8 da manhã do dia seguinte. À porta de casa, esperando a boleia para o liceu, das colunas do gravador de bobines, solta-se o prenúncio. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida.
Claro que não sabem. É segredo meu. O mundo em guerra, a guerra colonial, o serviço militar obrigatório. Cada dia que passa aproxima-nos dramaticamente da inspeção militar e do recrutamento. É nesse caldeirão de emoções, aromatizadas com as canções de intervenção então em voga, que as memórias do meu tempo fervilham e vêm à tona da espuma do tempo. Valdemaceira, 11 da noite. Apago a luz e alinho os auscultadores com as orelhas. Play. Ajusto o volume do som. A voz de Rui de Carvalho declama a Desiderata. Ouço pela enésima vez. Vai serenamente por entre a agitação e a pressa e lembra-te da paz que pode haver no silêncio. Repito uma e outra vez. Depois, pare, escute e olhe. Não hesita ao avançar, conserva as pernas firmes e a certeza no andar. Segue-se o casamento dos pequenos burgueses, também do José Jorge Letria. O sono não chega. José Mário Branco, inquietação. Meio da noite, stop. Ligo a rádio, 5 minutos de jazz. O noticiário e, finalmente, o Vitinho. O casulo é confortável. Muito. Como se nele tivesse nascido, crescido e nele sempre vivido. Estávamos em 1973. Tínhamos 16 anos. No intervalo das matriculhadas, ao bota fora, 3 amigos brincavam a inventar modas. Letra e música, como mandava a sapatilha. As voltas que a roleta da vida dá. Quem perde, paga. Para não nos perdermos, era um tempo em que se fazia o mestrado e o doutoramento previamente à entrada para a universidade, aqui em Valdemaceira. Era cátedra de prestígio, procurada até por lisboetas e estrangeiros. Ele era a ciência da matreirice, do entrominanço, do enrolanço, do dar a volta, do dar música, do dar e receber ternura. Tudo ferramentas fundamentais para atravessar a vida de bem, sorrindo. E aqui estamos, à memória do Fernando Mota, o nosso Fernandito, amigo de sempre. Para esta gravação, cedeu a garagem do Datsun 1200 branco EB 5050 e tocou a viola baixo. O Ginho e o Fernandito são os autores das músicas e letristas de emergência. Muito antes do corretor da Google, já eles me prestavam esse serviço com toda a propriedade. Salvo erro ou omissão, e melhor opinião, Valdemaceira na vanguarda da inteligência, também da artificial. A voz é do Gin, Memórias do meu tempo, O que é o amor, At the First Time. Vamos ouvir? Antes de ouvirmos estas gravações, fica também um pequeno registro áudio do próprio António Carlos a apresentar estas músicas. Vamos ouvir. Esta bobina foi gravada no verão de 73, na garagem de Fernando. A música e a voz são Gin, a música também é de Fernando, a letra é minha, André Carlos. Vamos ouvir três canções nossas, totalmente nossas, novas. A primeira, como ia dizendo, a primeira são as Memórias do meu tempo, a segunda é Amor, e a terceira, At First Time, em inglês, é sem dúvida a nossa preocupação, quer sob o ponto de vista melódico, quer sob o ponto de vista composicionista, isto é, a letra e a mensagem. E, aliás, eu não sou preto em inglês, nem eu, nem os meus amigos.
Estas três músicas não são o nosso único trabalho. Temos mais, não apenas não puderam ser por agora reunidas aqui, mas talvez um dia mais tarde escrevemos todas e conseguimos gravá-las todas. E vamos então às memórias do meu tempo. Luta contigo mesmo, faz-te próprio uma fonte da verdade, e todos juntos teremos um mundo melhor. Clima ameno, mediterrâneo, em terras da Califórnia. Pastor serraceno, pássaro verde, amarelo em sinfonia.
Tramou de terra pânico, gente que foge por qualquer via.
está